Elimine a vergonha da sua vida. E a vergonha é um dos sentimentos que mais nos paralisa. Quando a gente está com muitos propósitos, na verdade, quando a gente tem muitas ideias, quando a gente tem muitos desejos, quando a gente começa a pensar lá fora, um dos sentimentos que mais nos trava, que nos frustra, é justamente a vergonha. E quando você sentir vergonha por algo que fez, volte para dentro de si. Qual é a origem desse sentimento? Aonde que você acha que você está não cumprindo com algumas regras, ou como alguma situação ali na tua família que muitas vezes você, naquele impulso, agiu e você viu que você desagradou? A vergonha é isso, é porque a gente pensa muito no lado de fora. Sabe aqueles momentos quando você está conversando com uma pessoa e do nada às vezes você fala algumas coisas, sabe? É como se aquilo, você vomitasse aquilo sem pensar. É exatamente isso que quando a gente pensa no outro, a gente começa a sentir vergonha. Mas se você falou aquilo, não foi por acaso. Eu sempre falo que Deus, o Criador, Ele usa da gente como instrumento para a cura da outra pessoa. Ele nos usa de instrumento, às vezes, para dar um toque, para falar aquilo que a pessoa precisa ouvir, porque Ele não tem como se comunicar com ela. E Ele usa você de instrumento. Então, quando isso acontece, quando você faz ou age de alguma maneira impulsiva, que você nem parou para pensar direito, quando viu, já fez, o que é isso? Você está sendo instrumento desse todo, desse Deus, desse Criador. Então, para que sentir vergonha? Quando você se coloca como um instrumento e obra da sua centelha divina, não tem nada errado, tá tudo certo. E às vezes você está sendo simplesmente usada para que aquela pessoa ouça algumas verdades ou passe por uma determinada situação. Lógico, sempre é bom a gente fazer uma reflexão, que talvez, poxa, a gente podia ter pego mais leve ou coisa e tal, mas não ao fato de você se repreender, de você se reprimir com aquilo tudo. A vergonha, ela surge muitas vezes até mesmo como um alerta para ver se a gente se excedeu ou não, se a gente passou do ponto ou não. Mas se a pessoa precisava ouvir aquilo, por mais duro que foi, lembre-se, você é um instrumento. Você é um instrumento do Criador, você é a obra dele. E isso acontece principalmente quando a gente se conecta com a nossa centelha divina, com a nossa verdade. E essa verdade nos usa para levar esse chacoalhão a alguém, ou um conforto, ou uma palavra amiga. E nesses casos, livre-se desse fardo, pedindo desculpas. Tudo bem, você até pode, mas não com aquele peso todo. Você pode até pedir desculpa e falar, olha, eu sei que eu fui muito dura com você, mas acredito que você precisava sim ouvir tudo isso. E aí o que começa a acontecer? Você volta a ter a paz interior, porque a vergonha, ela nos tira a paz totalmente. E olha só, como todas as emoções negativas, ela sempre está voltada ao outro, nunca está voltada a gente. Termos vergonha, ok, para sermos um pouco cautelosos, mas isso não pode gerar paralisia na nossa vida. E quando, nesse mundo, como eu sempre falo, tudo está conectado, não tem nada fora do lugar, não tem uma folha que caia sem que o cara lá de cima saiba. Para que eu vou me martirizar desse jeito? Para que eu vou criar desconfortos, perder sono por causa disso? Vai. E a vergonha muitas vezes gera medo. E o medo é terrível. Se a gente está com essa vergonha, tenta identificar por quê. Às vezes a tua criança lá atrás passou por uma situação igual e foi reprimida. Mas aí, quando essa vergonha começa a surgir pelo simples fato de que você teve vontade e lá atrás você não pôde, lá atrás você sofreu algum bullying, alguma coisa, e aí é onde mexe na sua autoestima. E o que é a falta dessa autoestima? É quando valorizamos o que está lá fora. Pelo simples fato de você não se sentir à vontade por ser quem você realmente é. E quando você entende isso, que você entende que o teu passado teve muitos sentimentos de rejeição, de desamor, mas agora você é adulta, agora você pode. E se falarem de você, tá tudo bem também. Porque a criança, quando principalmente ela tá naquela fase que ela sai do eixo familiar e ela vai para uma sociedade, e quando ela vai para essa sociedade, por esse ciclo de amigos, geralmente lá na idade de 7, 8 anos, mais ou menos, e se lá ela é repreendida, reprimida, algumas reagem, algumas vão para cima e não se deixam ser humilhadas ou serem ofendidas, mas outras se recuam, se fecham no seu casulinho. E aí é onde que, na fase adulta, elas se travam. Por quê? Porque aquele sentimento foi reprimido, porque aquele sentimento não foi olhado. E aí, em algum momento, aquilo ficou estancado lá, mas ficou fermentando. E aí, na fase adulta, às vezes você toma atitudes tão infantis que você nem se dá conta. Mas por quê? Porque você não olhou lá para tua criança, que ficou chateada, que ficou triste pelos cantos, que sofreu bullying nessa vida.
Mas aquela pessoa que olha para o bullying como a vítima, eu olhei muito isso. Na minha criança eu fiz muito isso. Porque o bullying ele só vem fazer com que você reaja. É aquela dureza, aquela porrada que você leva para você reagir para a vida. E falar, não, eu não sou tudo isso. O universo usa das pessoas justamente para pôr a nossa autoestima cada vez mais para cima. Os fracos, as vítimas, é que diminuem ela. Quando a gente tem uma dificuldade, quando a gente quer criar músculo, o que a gente precisa fazer? É puxar ferro, é ser forte, é ir para uma musculação. Não é assistindo um treino de boxe pela TV que você vai criar músculo. É nessas adversidades da vida que faz a gente se tornar cada vez mais forte. E o fraco, o que ele faz? Ele se vitimiza. Ah, porque fulano fez isso comigo, eu me travei. Ok, beleza, você não conseguiu reagir lá na sua infância, então reage agora. Reage agora que você é esse adulto, que você já passou por várias experiências na sua vida. E primeira coisa a ser feita, cultive o amor próprio. Pare de achar que a grama do vizinho é mais verde do que a sua. Não. Você é essa essência divina, você é esse amor em vida. E quando você não olha para sua centelha divina, não queira que o universo esteja pronto e preparado para você, porque você não está para ele, porque o universo está aí dentro de você. Você é um ser único e as suas particularidades, as suas diferenças se tornam você muito especial. Quanto mais você aceita e se conhece, mais você brilha. E como eu faço para me conhecer? Dando foco para o que está aqui dentro, não para o que está lá fora. Quem me conhece aqui desde o início sabe a dificuldade que eu tive de ir para o digital. Quem lembra dessa história? Porque para mim era muito fácil pegar um microfone e falar para uma plateia de 5, 10 mil pessoas. Era tranquilo, falar em público super fácil para mim. Agora ligar essa câmera aqui, eu tive muita dificuldade. Para mim foi uma barreira gigante. Eu tinha vergonha, eu tinha medo, eu paralisava. Tudo que eu queria falar parecia que dava um branco. Eu sou exemplo disso, da vergonha em vida. E por quê? E aí quando eu busquei de entender, espera lá, por que isso está acontecendo? Aonde eu fui? Lá na minha criança. Lá na minha criança que sofreu os bullying da vida. Antigamente, na minha idade, não tinha a palavra de bullying, mas as gozação da vida, né? Aquelas piadinhas sem graça que eu recebia. E aí, adulta, já com os meus 40 anos na época, quando eu comecei no digital, hoje estou com 45, essa adulta aqui teve que voltar lá na minha menininha, que sofria essas piadas todas, que eram ridicularizadas. E aí eu entendi o porquê da vergonha de estar aqui ao vivo com vocês. E quando isso eu entendi o que era, a paz veio. E aí eu comecei um pouquinho de cada vez, sempre tensas nas primeiras. Hoje, só me entrego e vou. E é assim que a gente tem que fazer, é assim que a gente tem que permitir que essa centelha divina realmente fale aqui dentro. Que a aula seja o meio para transbordar tudo aquilo que eu sinto e eu vivo. E a autoestima começa aí. E a mensagem de hoje que eu tenho para vocês, ela é perfeita. Ela fala justamente isso, o anseio, né? Um desejo se torna um anseio quando você está disposto a arriscar tudo por ele. Porque senão é apenas um desejo. E desejos, a gente tem milhares durante o dia, é ou não é verdade? E um anseio é mais elevado do que a vida. Quando você tem aquele desejo, aquela convicção, aquele anseio de verdade, você morre por ele. Desejos são muitos, vários. Você amanhece o seu dia com vários desejos. Desejo de fazer isso ou aquilo, ou hoje eu vou dar conta para tal coisa. Mas um anseio pode ser somente um, porque ele necessita da sua energia total, do seu foco. Necessita de você como você é, da sua totalidade. Você não pode reter nenhuma parte de si mesmo, não pode se mover de maneira cautelosa, astuta ou calculista em direção do seu anseio. Você tem que ir com a sua verdade. Tem que ser esse salto louco, esse salto quântico. E quando esse anseio é verdadeiro, a sua essência está na frente. E as pessoas são muito detalhistas, julgam demais. E muitas vezes um desejo pode te levar para uma direção e para outra pessoa pode levar em outra direção. E todos os desejos estão levando a todas as direções e deixando muitas vezes você sem rumo. Daí as pessoas nunca chegam a lugar algum. Não é possível. Porque uma parte se move nessa direção e a outra parte se move em outra direção totalmente oposta. Como você pode chegar? Me conta. Para chegar à sua totalidade, você tem que ser pleno, olhar para a sua existência. E é por isso que você vê pessoas se arrastando, se mendigando. Quantas pessoas ao teu redor você vê que estão ali mendigando na vida?
mortas em vida, que totalmente se colocando nos farrapos. Elas não têm qualquer intensidade de vida. Por que será que isso tudo acontece? Elas estão vagando muitas vezes em muitas direções e não pode ter energia porque estão gastando energia em várias coisas. Chega ao ponto de não ter mais força para lutar pela vida. Mas esse anseio, quando ele é de verdade, quando você coloca o teu desejo naquilo, naquela direção, colocando todo o teu foco, tua energia, isso só traz alegria. Você não deve realizá-lo de uma maneira séria, porque no momento em que você ficar sério, você fica tenso. O anseio precisa ser intenso, mas de maneira nenhuma tenso. Precisa ser brincalhão, precisa ser divertido. E a vida é isso. Quando você coloca muita seriedade, aquilo se torna tenso. E você precisa estar repleto de risos, de dança, de canção, leve. Porque sabe aonde que isso vai somatizar? Na sua saúde, no seu físico. A ponto de estar tão tenso ali a sua vida, né? De ser tão sério a forma como você leva, que teu corpo começa a ficar cheio de dor, se paralisando, sem força alguma, de não conseguir ver graça, simplesmente porque o dia amanheceu. Sim, tem pessoas que não conseguem olhar para a natureza e sentir a gratidão de estar na vida podendo completar aquilo. Por quê? Porque estão presos tão fortemente nos seus egos, nas suas fraquezas emocionais, que elas vê aquilo apenas como uma obrigação. E você não está sendo cortês com Deus ou com ninguém, nem com você mesmo. Você simplesmente está vivendo de maneira que você quer viver. Daí você, quando você realmente é você de verdade, é a sua essência, aí você está na vida de uma forma leve, feliz, tranquila. E é dessa maneira que você escolhe viver. É dessa maneira que você quer se tornar essa pessoa totalmente próspera, feliz. Eu sempre falo, toda dor, todo sofrimento, toda desavença que aconteceu na sua vida, você tem duas maneiras de reagir para ela. Ou sentar e chorar, né? Colocar aquele vitimismo todo para fora, porque o mundo está contra mim, porque nada dá certo nessa vida. Ou você trocar as lentes pro seu problema e tentar identificar qual o aprendizado que você está tendo. Independente da dor, independente do sofrimento, é a sua maturidade que vai fazer a diferença. E quando a gente tem um desejo de verdade, quando a gente tem um anseio, que a gente coloca toda a nossa energia, se deu errado, a vítima vai sentar e chorar e não vai tentar de novo. E a pessoa que tem essa maturidade interna, que tem a tua essência ali dentro, vai falar assim, nossa, isso aconteceu para eu aprender isso, então deixa eu ir por aqui agora, deixa eu tentar dessa maneira. É isso. É essa a diferença de quem está na vida para viver e quem está na vida esperando o tempo passar. Qual é o caminho que você quer seguir nesse dia? Comece olhando para suas essências, para o seu negativismo. Às vezes a gente é inconscientemente esse negativo, mas dá para mudar. E essa decisão só depende de você. Comece eliminando a vergonha. Comece alimentando a tua autoestima. Comece se valorizando. Vá para frente do espelho e diga todas as qualidades que você tem. Olhe para você e veja, nossa, isso dá para melhorar, isso dá para fazer melhor. Porque se você não fizer isso por você, ninguém mais vai fazer. A centelha divina habita aí dentro, não é no outro. A centelha divina está aí para você nutrir ela com o seu melhor, não com o que está lá fora. Ela só depende de você. A alegria de viver só depende de você. E você escolhe sentar e chorar e se vitimizar porque nada dá certo, porque eu isso, porque eu aquilo. Ai, Leila, mas você não sabe o tanto de problema que eu tenho. Acredito que não é pouco. Eu acredito. Mas se isso está acontecendo na sua vida, encare, olhe. Às vezes a resposta não está no aqui e agora, às vezes a resposta está lá atrás. Lá ainda na sua pré-infância, não sei. Mas olhe, resgate, cuide, interiorize para você encontrar esse amor próprio que está aí dentro. Essa chama sagrada existe sim, e ela está aí dentro, e só depende de você. Como você quer nutrir o seu dia, como você quer começar a sua semana, o seu mês, o seu ano. Essa escolha você simplesmente faz, independente dos percalços que vão surgir. É a tua maturidade, é a sua inteligência emocional que vai fazer total diferença lá na frente, no resultado que você quer chegar. Se a sua inteligência emocional te faz enxergar para os aprendizados, independente dos percalços, a sua resposta vai ser muito próxima daquilo que você desejou. Mas se por qualquer tropeço você já senta e chora e se vitimiza, você vai estar muito longe do resultado onde você quer chegar. E aí vem a frustração. E aí vem as vergonhas, e aí vem os medos, os julgamentos. Percebe como você se auto-sabota com o seu próprio vitimismo? Então chega, diga isso pra você nessa manhã, nesse dia lindo que tá apenas começando. Chega, eu vou em frente, eu vou fazer, eu posso, eu mereço.
São essas afirmações que te tiram dessa tua paralisia, desse teu julgamento, dessa sua vergonha. Elimine a vergonha da sua vida. Vai e faça. Não espera aplausos, não espera ser vaiado, simplesmente faça por você. Se agradou ou não o outro, tá tudo certo, é apenas o outro. O que importa é o que tá aqui. O que eu quero nutrir de verdade? Pergunte para você mesmo, o que eu quero nutrir de verdade na minha vida? E aí, essa paz interior começa a brotar aí dentro. Esse sossego, essa harmonia, essa alegria de viver. Então bora lá, bora viver. O dia tá lindo, apenas começando. Qual é a vergonha que você precisa eliminar do teu dia hoje? Qual é a situação qual que é o teu anseio e que você está se paralisando pela vergonha? Vai e faça. Coragem. O medo simplesmente é a sua escuridão. E a escuridão é falta de luz. Então o seu medo é a falta da sua coragem. Não perca mais tempo. Gratidão por você estar aqui.